Nosso analista Caio Junqueira também tem apurações importantes sobre a estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é isso, Caio? Boa noite. Isso, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Márcio, hoje vários grupos aí de juristas aqui em São Paulo e em outros locais já vinham discutindo essas teses jurídicas que estarão colocadas nesse julgamento do Bolsonaro, que sabemos só ocorrerá em 2025 no Supremo Tribunal Federal, né? Antes tem que ver a própria denúncia da PGR. A acusação contra o Bolsonaro, né, a acusação principal, é a de ter cometido crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o artigo 359-L do Código Penal, que diz que pune quem tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucional. Pois bem, tem um debate sendo feito nesses meios jurídicos, né? O primeiro debate, os indiciados tentaram ou não tentaram abolir o Estado Democrático de Direito? E aí, para responder, é preciso entender que o crime, de uma maneira geral, no direito penal, ele tem 4 fases. Você cogita, você prepara, você executa e você consuma. E a punição no Código Penal, Márcio, só ocorre nesses 2 últimos, né? Quando já há atos executórios e, obviamente, na execução. E o que a defesa do Bolsonaro vai alegar? Desculpa esse preâmbulo para chegar aqui. Que não houve atos executórios, porque não houve, como diz o artigo 359, emprego de violência ou grave ameaça, e que houve apenas atos preparatórios. E, como eu falei, atos preparatórios não são punidos no direito penal. Mas, Márcio, tem juristas, boa parte dos juristas que eu conversei hoje, inclusive, que entendem o contrário, que houve sim atos executórios, e atos executórios são passíveis de punição. Por exemplo, reunião com os comandantes, por exemplo, minuta do golpe. Nessa visão, tudo isso configura um ato executório. E mais do que isso, parte dos juristas entendem que só o fato de tentar abolir o Estado Democrático de Direito já é passível de punição. Aí você me pergunta, e acho que é o mais importante, para onde o Supremo Tribunal Federal deve ir? Ontem foi um dia muito cheio, né, Márcio? A gente acompanhou tudo aqui e teve uma fala do decano, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, muito importante, passou um pouco desapercebido, mas ele deu a linha ali para onde o Supremo deve ir. O que disse o Gilmar Mendes? Ele disse que a tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito já é em si criminalizada de um modo que já é um crime consumado, ou seja, já dá para a gente sacar que neste debate de teses jurídicas que nós veremos no Supremo Tribunal Federal, entre a acusação e entre a defesa, para onde o Supremo Tribunal Federal deve ir no sentido, sim, de condenar Bolsonaro por tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Só este crime, este tipo penal no Código Penal, tem uma previsão de pena de reclusão, de prisão de 4 a 8 anos, Márcio. Agora, dizer que não executou e por isso poderia sair livre de uma acusação tão grave quanto essa, eram todos servidores públicos. De julho até dezembro, em vez de trabalhar, estariam eles todos tramando um golpe. Se isso não é já condenável por si só, talvez não no Código Penal, mas certamente na legislação do servidor público, isso já deveria ser punido de alguma forma, claro, se comprovado tudo pelo relatório e nas investigações da Polícia Federal. Agora, Caio, você acha que o Supremo se fecha inteiro, unanimemente? É uma pergunta difícil, eu sei, desculpa, mas numa posição como essa, como Gilmar Mendes defende? Márcio, bom, se a gente... Vamos olhar o Supremo, né? 11 ministros do Supremo, 2 indicados pelo Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Em tese, em princípio, claro que a gente não pode vincular o fato de ter sido indicado pelo Bolsonaro, significa que votarão a favor do Bolsonaro. Mas sim, intuitivamente, te respondendo, porque não se trata de uma apuração, de uma informação, mas intuitivamente, eu te diria que nessa questão, né, que eu trago aqui dessa discussão jurídica em torno do direito penal, poderia sim ali haver divergências. Quando a gente conversa ao longo dessa investigação toda, por exemplo, com a defesa, né, com os advogados que fazem a defesa do ex-presidente, eles são muito peremptórios, assim, assertivos nisso, de que se tratou apenas de atos preparatórios, não de atos executórios. Aí tem outro debate também similar a esse, Márcio, desculpa me alongar, que se o golpe fosse consumado, não existiria uma possibilidade de punição.
Eu conversei, por exemplo, hoje com o Dr. Toron, né? É um dos principais criminalistas do país. Alberto Zacarias Toron foi meu professor de Direito Penal, inclusive na PUC São Paulo. O que ele disse? Ele falou, olha, o tipo penal começa com a palavra tentar, com o verbo tentar. Então, a tentativa já é passível de punição. Na visão dele, sim, Bolsonaro se enquadra neste artigo. Agora a gente vai ver, por outro lado, a ex-deputada Janaína Pascoal, que também é professora de Direito na USP. Ela diz que não, ela diz que não se enquadra nesse trecho. Então tem um debate jurídico. Nos julgamentos, nos grandes julgamentos do Supremo, nós vimos, no caso do Mensalão, né, nos casos da Lava Jato, divisões de teses. Poxa, o Supremo Tribunal Federal super se dividiu, por exemplo, na Operação Lava Jato, né, naquela tendência punitivista e nos garantistas, né? Mas, pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter sido o principal alvo dos bolsonaristas, do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu apostaria, claro, ali num placar quase majoritário, talvez ali uma divergência nesses dois ministros indicados pelo Bolsonaro. Veremos como fica isso. Obrigado, Caio Junqueira.